Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Já já a gente vai começar o nosso webinar para falar sobre formação de líderes em inovação. Então, você que está chegando agora, fica à vontade, se acomoda. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso bate-papo. Vamos dar aqui só uns minutinhos para o pessoal ir chegando. E lembrando que já já a gente vai começar o nosso papo, o nosso webinar. Esse é mais um webinar aqui que a gente está conduzindo pela Liga Ventures. E hoje nós vamos falar sobre formação de líderes em inovação. Meu nome é Luciana Leão, eu sou sócia na Liga, e na próxima hora nós vamos passar por uma versão reduzida desse programa, que na verdade é um treinamento, mas ao mesmo tempo ele reúne atividades práticas para que a gente consiga ajudar lideranças a se formarem aqui sobre a temática inovação e também já iniciarem o seu planejamento estratégico, indo até o kickoff de um plano de ação. Então, ao final dessa apresentação, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o programa, né, na sua versão completa. Mas antes disso, queria aproveitar para quem já está aí conectado com a gente, para fazer um convite para seguir a Liga nas nossas redes sociais. É só apontar a câmera aqui do seu celular para o nosso QR Code. Aqui você vai ter um Linktree com acesso ao nosso site, Instagram, LinkedIn. Então, se você ainda não nos segue, fica à vontade para seguir a Liga aqui pelas nossas redes sociais. Então, já já a gente começa. Vamos aguardar aqui só mais um minutinho. Enquanto isso, aqui no nosso chat também estão aparecendo os nossos links. Fica à vontade para acessar, se conectar. E já queria fazer um convite para todos vocês, para que ao decorrer aqui da próxima hora, fiquem à vontade para colocar dúvidas, comentários no nosso chat. No final da apresentação, eu vou passar por todas as perguntas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, então fica à vontade, é só entrar no chat e colocar aqui a sua pergunta, que no final a gente vai conversar um pouco sobre as dúvidas, comentários, até experiências que vocês queiram compartilhar aqui no nosso canal, tá bom? Então, já vou começar falando um pouco sobre a Liga, quem ainda não nos conhece. A Liga ela atua já há mais de 8 anos conectando startups e corporações para a geração de negócios e também transformar pessoas. Nós temos orgulho de dizer que somos pioneiros, né? Na verdade, somos pioneiros aí no ecossistema de inovação. Guilherme Massa, Daniel Grossi, Rogério Tamassi, eles ajudaram a consolidar o ecossistema de inovação aqui no Brasil, através da Liga Ventures. E ao decorrer desses mais de 8 anos, a gente já tem aqui números bastante expressivos, então, ao todo, 289 corporações já passaram aqui pela Liga Ventures, estão ou já passaram pela Liga Ventures, ajudando aqui no seu processo de inovação, na conexão com startups, projetos de inovação aberta, treinamentos corporativos. Nós temos na nossa base hoje mais de 53 mil startups mapeadas, já foram mais de 11 mil desafios, né, mapeados em corporações, ao todo mais de 7 mil matches realizados, conectando essas empresas às startups, mais de 2 mil projetos também que já foram conduzidos aqui pela Liga Ventures. Então, como eu falei, são 8 anos bastante bem consolidados e com uma trajetória de bastante experiência, né, que nos deu bastante experiência e conhecimento sobre o processo de inovação. E ao decorrer desses anos, trabalhando na conexão de startups e corporações e gerando projetos, a gente conseguiu entender habilidades entre empreendedores e como que a gente consegue preparar times, treinar pessoas para que elas consigam também desenvolver essa mentalidade mais ágil, tolerante ao erro, como que a gente consegue sensibilizar pessoas, times internos, para estarem mais receptivos ao trabalho com agentes externos, né, trazer soluções, buscar soluções de mercado, novas tecnologias, como que a gente torna esses times mais abertos à experimentação. E isso tudo a gente trouxe aqui, desenhou portfólios especialmente voltados para a educação corporativa e inovação. E hoje a gente vai falar sobre um deles, a gente vai falar sobre formação de líderes em inovação, em que a gente fala não só das habilidades, o papel e a importância do líder nessa trajetória de inovação, mas também como que a gente já consegue iniciar, como que você consegue trazer uma estratégia mais robusta para o seu negócio, colocando a inovação no centro. Falando ainda um pouquinho sobre a Liga, já mostrei ali, foram mais de 280 corporações que já passaram e estão com a gente aqui, trabalhando suas estratégias de inovação. A gente é bem agnóstico em relação ao mercado, então aqui temos
desde saúde, setor financeiro, varejo, bem de consumo, os principais players dos seus mercados automobilísticos estão ou já desenvolveram projetos aqui em parceria com a Liga. E vou aproveitar, né, já me apresentando aqui, meu nome é Luciana Leão, eu sou mãe da Liz e do Matheus. Pelo sotaque vocês já perceberam, eu sou carioca, sou da zona norte do Rio, do Meier mais especificamente. Então, se tiver alguém aí do Rio, do Meier, me dá um oi, somos conterrâneos. Tenho uma formação em administração pela Universidade Federal Fluminense. A minha primeira especialização foi em marketing pela FGV e, alguns anos depois, eu fiz uma especialização em empreendedorismo, tecnologia e inovação pela Universidade de Waterloo, no Canadá. Eu trabalho com inovação corporativa desde 2013, então são 10 anos dentro desse universo. Em 2013, eu tive a oportunidade de liderar um laboratório de inovação na TIM, chamado TIM Beta. A gente não se chamava Laboratório de Inovação, mas o produto em si tinha o nome, a área de TIM Beta, de beta teste, ou seja, de testar, de fazer experimentação com clientes, com startups, com parceiros externos. Depois eu fiz essa imersão no Canadá, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por um ano no maior hub de inovação do Canadá, lá em Toronto, chamado Mars, e estou aqui na Liga já há quase 5 anos. E na Liga, minha trajetória também é bastante extensa, já fui consultora de inovação, trabalhando ali, fazendo essa ponte entre startup e corporação, já fui head de marketing, líder de operações, e hoje eu sou a pessoa à frente aqui das nossas estratégias de educação corporativa. Então, fiquem à vontade de se conectar. Já o nosso time vai colocar aqui o meu LinkedIn, vai ser muito bom trocar com vocês para além do papo de hoje. Então, me acionem ali nas redes sociais, me chamem, a gente conversa, marca novas conversas, enfim. É sempre muito bom essa troca. E é uma coisa que a gente valoriza muito no ecossistema de inovação. Hoje, nossa agenda, então, compartilhando com vocês, já entrando aqui no conteúdo do dia, então, a nossa agenda hoje vai ser muito focada em falar sobre o papel da liderança no processo de inovação, por onde começar para ter uma estratégia de inovação que dê resultados. Muitas das vezes a gente não sabe exatamente como iniciar essa jornada, quais são as ferramentas já validadas aqui pela Liga que ajudam nesse processo, e no final eu conto um pouquinho mais para vocês o que é o Programa de Formação de Líderes em Inovação, quais são os benefícios, né, para que serve, e no final de tudo, a gente entra na parte de Q&A, então, de novo, queria reforçar aqui para vocês deixarem suas perguntas, seus comentários, suas experiências, porque no final a gente vai ter ali um espaço em que a gente vai falar sobre essas perguntas, sobre essas dúvidas, vai esclarecer todos esses pontos. Então, para começar aqui, qual o papel da liderança no processo de inovação? Muito provavelmente, né, se você está aqui hoje com a gente, e, aliás, super obrigada de novo pela presença de todo mundo, é porque, muito provavelmente, você comunga dessa visão, né, que inovação, a importância de inovar já é um consenso entre a maioria das empresas, e isso já está muito claro, mas muitos desafios eles se impõem nessa jornada, desde o planejamento estratégico até a execução de fato de projetos de inovação. E se você é líder, você muito provavelmente também já sabe que você é parte fundamental no sucesso dessa trajetória. E para começar, eu trago aqui a frase de Steve Jobs, que fala que inovação é a habilidade de ver a mudança não como ameaça, mas como oportunidade. Apesar de parecer muito óbvio e trivial, essa frase ela é muito carregada de informações importantes e que podem direcionar, inclusive, como que a gente olha para a inovação e como que a gente atua no processo de inovação dentro das corporações. Então, o primeiro passo que eu queria compartilhar com vocês, a primeira lição sobre o papel dos líderes dentro desse processo, é sobre a responsabilidade de tornar um ambiente seguro para a inovação. Então, quando a gente chega no cargo de liderança, é natural que as pessoas e é importante a gente ter essa consciência, imagino que vocês tenham, que as pessoas já vão filtrar como elas trazem suas opiniões. Por melhor líder que você seja, por melhor profissional que o profissional seja,
há um receio do julgamento, e é natural, né? Vamos lembrar da gente nessa posição, quando a gente ia trazer alguma opinião, alguma sugestão, havia, né, naturalmente um receio do julgamento. Então é importante, enquanto liderança, a gente ter consciência disso, porque promover um ambiente seguro para que as pessoas consigam se sentir confortáveis para trazer pontos de vista diversos vai ser fundamental para o processo de inovação. Então, aqui é muito importante a gente evitar, sempre foi desse jeito, não inventa, não vamos mudar agora, não é o melhor timing. É importante ter a receptividade, principalmente porque se você está realmente, de fato, num processo de inovação, é improvável que você acerte de primeira, né? Se você tem muita certeza de que vai dar certo, talvez não esteja aqui inovando o suficiente. Então, eu gosto de trazer aqui essa referência de Alex Osterwalder, né? É o pai ali do Business Model Canvas, entre outros livros e outras metodologias que ele traz como referência, que a gente usa muito aqui na Liga. É menos sobre vamos plantar uma semente, porque a gente tem certeza absoluta de que ela vai crescer, e sim vamos plantar várias sementes e ver o que vai crescer a partir disso. Então, por isso, né, o papel, como a gente traz aqui a lição número 1 para os líderes, é trazer esse ambiente mais propício para a gente fomentar os experimentos. Inovação, ela requer experimentação. A experimentação é parte do processo de inovação, principalmente porque você não sabe qual é o resultado daquele experimento. Então, você precisa ter vários experimentos e colher evidências, colher conhecimento e aprendizado a partir dessa experimentação. E por isso é fundamental que os líderes possam ali zelar e proteger as pessoas do risco. Porque quando você não tem certeza do resultado, quando você não tem evidências completamente claras, e o processo de inovação lembra que a gente não vai ter certeza, porque se você tem certeza absoluta do resultado, você certamente não está inovando, pode ser que não dê certo no final do processo. Então, as pessoas elas precisam se sentir ali seguras, protegidas, de que se elas vão dar uma ideia, ou se elas vão começar a executar um projeto, que aquele projeto ele eventualmente precise pivotar ou precise ser cancelado, que elas não vão sofrer retaliações por conta disso, né? Na verdade, que isso é parte do processo e, principalmente, a gente precisa ter ali quais são as hipóteses que a gente quer validar, não é que está tudo certo, errar e vamos queimar dinheiro à vontade, mas que a gente precisa ter muito bem estruturado quais são as hipóteses que a gente quer validar e saber que a invalidação é um resultado possível, né? Quando a gente está ali testando, experimentando num processo de inovação, a gente pode validar ou invalidar nossas hipóteses. E se a gente invalida, a gente aprende com essa invalidação. Então, é importante ter esse ambiente seguro que as pessoas se sintam confortáveis de experimentar e sem ter um medo de uma retaliação caso elas fracassem ali, caso os seus experimentos eles não sejam tão bem sucedidos. A segunda lição que é importante compartilhar com vocês sobre o papel de líderes no processo de inovação se refere à habilidade de olhar para o presente sem perder de vista o futuro da organização. Essa pesquisa aqui que a gente traz, da McKinsey, né, uma consultoria super renomada, ela fala que a maioria dos executivos concorda que inovação é crítico, é crucial para o seu negócio, né, para que a sua estratégia cresça e para que o seu modelo de negócio seja bem sucedido. E também concordam que seu modelo de negócio está sob algum risco, alguma ameaça. Só que quando a gente olha para o outro lado aqui desse slide, o lado direito, apenas 6% estão satisfeitos com a performance da inovação em suas empresas. Então, você vê que muito poucos estão realmente satisfeitos como a inovação, né, está sendo conduzida ali nas suas organizações. Então, a liderança trava quando o tema é, de fato, inovar na prática. E aqui, trazendo para vocês o conceito da ambidestria organizacional, que é essa habilidade de olhar para o presente sem perder de vista o futuro, é porque muitas das vezes a preocupação ela está muito concentrada em melhorar os resultados, atingir as metas do trimestre, do semestre, do ano, que são legítimas, que são importantes, que garantem ali a sustentabilidade do negócio, mas que acabam, se você não tem consciência disso, acabam tirando completamente o foco de qualquer outra coisa que não seja curto prazo. No livro The Invincible Company, do Alex Osterwalder, já comentei sobre ele aqui, né? Foi a pessoa ali, um dos pais do Business Model Canvas, um template amplamente
utilizado aqui no ecossistema de inovação, diz que uma organização invencível é aquela que constantemente se reinventa antes de se tornar obsoleta e que consegue explorar o futuro ao mesmo tempo que se destaca extraindo valor do presente. Ou seja, a cultura de inovação e execução conseguem conviver bem sob o mesmo teto. Eu gosto muito desse coach dele, porque fala justamente sobre a habilidade de olhar o curto prazo, trabalhar a eficiência, trabalhar o que nos garante a rentabilidade do negócio e a sobrevivência do negócio no curto prazo, até porque para chegar no futuro a gente tem que passar pelo presente, né, por mais óbvio que isso pareça, mas sem perder de vista o que vai garantir a sobrevivência do seu modelo de negócio no futuro, e no futuro que vai ser muito provavelmente disruptado por novas tecnologias, por novos modelos de consumo. O mercado consumidor está mudando bastante. E Steve Blank, autor também muito renomado, né, que se chama de inovação, autor do livro Startup, Manual do Empreendedor, que provavelmente vocês já ouviram falar, ele vai dizer que CEOs visionários não são ótimos só em garantir execução acima da média do modelo de negócio comprovado de sucesso, né? Ou seja, né, você está ali outstanding no seu modelo de negócio tradicional, mas também eles são excepcionais inovadores, com produtos e modelos de negócio centrados no cliente. Então, é justamente essa habilidade de olhar para o presente, entregar com muito resultado presente, mas ser inovador para olhar modelos de negócio que sejam centrados no cliente. E aqui o exemplo do agora ex-CEO da Logitech. Logitech é uma fabricante de periféricos para computadores, vocês já devem ter ouvido falar. Ele diz que dedica de 40% a 60% do seu tempo para inovação. Por que esse exemplo está aqui? Né? A Logitech ela atua no mercado de device, né? de periféricos para computadores. É um mercado com bastante concorrência, né? Enfim, com produtos ali não com tickets não tão alto, e ele conseguiu ser visionário e entrar num mercado em que um mercado até então estereotipado, que era o mercado de gamers. Conseguiu garantir ali margens bastante lucrativas entrando nesse mercado que não estava sendo olhado por outros players. A terceira lição sobre o papel de lideranças dentro do contexto de inovação é quebrar barreiras, né? A gente sabe que quando a gente entra numa jornada de inovação dentro de uma corporação, o que não faltam são barreiras. Aqui, esse quadro ele reúne algumas das barreiras, né, em 4 pilares, 4 frentes. Então, são as barreiras estratégicas, que vai desde a falta de entendimento sobre o que é inovação aberta, startup, até o desalinhamento sobre estratégias e metas. Eu sei o que é uma startup, inovação aberta, mas isso não está claro na minha estratégia, não está refletido nas minhas metas. Passando por barreiras culturais, então, aquela aversão a risco, baixíssima tolerância ao erro, foi o que eu falei ali no início, um ambiente muito inseguro para que as pessoas se sintam confortáveis de testar ideias novas, pensar em soluções alternativas para os problemas já postos. Ou não foi inventado aqui, então, se não foi inventado aqui, a gente vai rechaçar. Falta da cultura empreendedora, do pensamento de testar rápido, errar rápido e aprender mais rápido ainda. Existem as barreiras estruturais, ou seja, tem ali, sei o que é startup, tem isso na minha meta, a gente está trabalhando bastante aqui na cultura, as pessoas estão sendo sensibilizadas, mas o meu orçamento não condiz, eu não consigo ter um orçamento que condiz com a ambição que eu tenho aqui do meu planejamento para inovação, ou não tem uma governança clara para inovação, ou ali barreiras de processo. Os processos são lentos, morosos, eu não consigo tocar projetos com essa agilidade, adoraria testar rápido, mas tem o meu jurídico, tem compras, eu não consigo fazer com o pace que eu gostaria. Então, existem todas essas barreiras, entre outras, né, a falta de buy-in da alta liderança, comportamentos individuais, comunicação disfuncional, e vai ser muito importante para as lideranças identificarem quais são as principais barreiras, obviamente. Mas eu tenho todas. Sim, mas quais são as principais ou que hoje te travam, pelo menos de iniciar? Quais são
os caminhos possíveis, né? Quais são as alianças que eu posso fazer, sejam internas, externas? Será que aqui para uma barreira cultural não faz sentido eu começar uma sensibilização com a minha liderança sobre a importância de trazer inovação para o centro da estratégia, olhar para parcerias externas, fazer um projeto piloto, pelo menos com alguma startup, ou pelo menos um projeto de intra, que eu treino ali meus colaboradores. Então, vai ser importante, né? Não vão faltar barreiras, como eu falei, para as lideranças, mas identificar quais são essas barreiras e montar alguns caminhos aqui para sobrepor a essas barreiras. E eu gostaria já de fazer aqui com vocês uma enquete, né? A gente falou aqui de algumas barreiras à inovação, imagino que vocês aí tenham compartilhado, se não de todas, de muitas barreiras aqui que eu trouxe. Queria fazer um convite aqui para vocês, o Pedro, que está me ajudando aqui no evento, ele vai colocar a nossa enquete, e queria pedir gentilmente que vocês me contassem um pouquinho aqui, pode ficar tranquilo que é anônimo, quais são as barreiras que vocês hoje enxergam que são, né, quais as principais barreiras na sua empresa para o processo de inovação? São barreiras voltadas à cultura, então, baixa tolerância ao erro, times pouco comprados de que funciona, são as barreiras estratégicas, falta clareza na estratégia, não tem metas claras sobre inovação, são barreiras estruturais, falta de orçamento, falta de governança, ou são barreiras de processo, né? Processos morosos ali, de contratação, de pagamentos. Então, temos ao todo... Ainda falta um pouquinho, está faltando aí. Vou aguardar mais aqui alguns minutinhos. Já tem uma aqui para dar spoiler. Acho que vocês veem aí também a tela, né? Já tem uma aqui que está vencendo. Parece ser a campeã. Mais 5 pessoas, temos 12 de 15. Vamos lá. Mais alguém quer votar aqui antes da gente fechar? Bom, acho que 7 das pessoas que responderam. 7 das pessoas que responderam falaram que são barreiras culturais, né? Ou seja, vou até voltar aqui um pouquinho para a gente lembrar o que são as barreiras culturais. Então, quando a gente falou... Deu uma travadinha. Agora vai. Então, quando a gente falou de aversão ao risco, não foi inventado aqui, falta de cultura empreendedora. Seguindo, então, aqui, pessoal, mais um coach que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Inovação é o que distingue o líder de um seguidor, de Steve Jobs. Então, aqui fala sobre, de novo, o papel e a importância da inovação para que o líder ele consiga não só olhar para o seu presente e tirar o máximo de eficiência e alcance dos resultados, mas que ele consiga olhar para o futuro e entender como se mantém relevante à frente de mudanças, sejam tecnológicas, sejam comportamentos de mercado. E agora, né, entendido, o papel está super claro, como que a gente faz para começar, de fato, a estruturar uma estratégia de inovação com resultado? E a gente vai falar sobre esses pontos agora. Trazendo de novo aqui o Alex Osterwalder, né? Ele fala que muitas empresas elas vão morrer eficientes se continuarem gerenciando inovação dessa forma. Ele diz isso numa referência aqui do que a gente já falou um pouco, que muitas empresas, quando entram no seu processo de inovação, elas acabam focando muito em H1, ou seja, no eixo aqui de eficiência, que tem como principal objetivo melhorar e otimizar né, a eficiência dos seus processos, olhar para os seus produtos atuais e como que a gente transforma esses produtos em produtos ainda melhores, e acabam negligenciando o H2, que seria muito mais voltado ali para a sustentação, e o H3, que é, de fato, pensar numa transformação dos seus modelos de negócio. E uma primeira dica para falar sobre como montar uma estratégia de inovação bem-sucedida, existem 2 principais pontos. Então, o primeiro é olhar para o portfólio de iniciativas. Quando a gente está montando um portfólio de iniciativas em inovação, é importante a gente olhar para esses 4 pilares que estão aqui na tela para vocês. Então, primeiro, o funil das iniciativas é garantir que essas iniciativas, esses projetos, eles de alguma forma cobrem não apenas
H1, ou o eixo de eficiência, mas que eles também vão cobrir ali o eixo de sustentação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco quando falar de ferramentas, mais aprofundadamente, e o eixo de transformação. Também vai ser importante existir uma governança dentro da corporação, uma governança dessas iniciativas. A gente sabe, existe essa governança, ela está clara, a gente sabe o que a gente quer com cada uma dessas iniciativas. O terceiro ponto é o pipe do funil. Então, quando a gente fala de iniciativas de inovação, como que eu alimento esse pipe de dores e oportunidades? Como que eu faço para olhar para a empresa como um todo, né, para as áreas, para as dores, para o mercado, e enxergar as oportunidades? Como que eu estou alimentando o meu pipe de funil de iniciativas em inovação? E o quarto ponto são os resultados. Os resultados estão claros? A gente falou aqui sobre a importância de tolerância ao erro, de testar, de experimentação, mas isso é muito diferente de não medir os resultados. Pelo contrário, a gente realmente precisa ter esses resultados. Eu vou dar aqui para vocês uma ferramenta que vai ajudar nesse contexto. Mas é importante a gente saber quais são os resultados e como metrificar esses resultados, porque isso também vai gerar aprendizado. E o segundo eixo aqui, o segundo pilar que vai ser importante na nossa estratégia, a gente já falou um pouquinho, é a cultura. É garantir ali o engajamento principalmente, né, não principalmente, mas prioritariamente das lideranças. Então, é importante que as lideranças elas estejam compradas. Mas ainda não estão, ainda não tenho ali o top team completamente comprado. Então, vai ser importante a gente entender quais são os aliados, quem são os embaixadores da inovação, e, a partir disso, criar ali jornadas de sensibilização com essas lideranças, trazê-las para mais próximo desses projetos, para entender quais são os benefícios, para que elas possam escutar, inclusive, de outros players, aproximar com outras corporações, com outras pessoas que estão fazendo, reforçar com cases, com evidências de que realmente funciona e que tem muita gente já trabalhando com inovação, com startups, e o engajamento de outros times. Então, a gente fala aqui na Liga que a partir do momento que você tem contato com a metodologia ágil, que você tem contato com essa mentalidade empreendedora, é impossível voltar atrás, né? Isso acaba sendo contaminando positivamente os times com essa mentalidade. Então, trazer os times para perto também vai ser importante. E aqui, uma outra dica é vocês avaliarem aonde que a empresa de vocês hoje está posicionada quando o tema é inovação. Existem várias etapas do estágio de maturidade do trabalho, no trabalho com inovação aberta. É importante vocês conseguirem fazer um auto-assessment ali, né, um assessment da corporação, porque isso vai ser importante para definir o que vocês precisam para cada uma dessas etapas. Cada uma das etapas, muito provavelmente, as dores vão ser diferentes, né? Muito provavelmente não, as dores são diferentes para cada uma dessas etapas, dependendo do nível de maturidade. Então, a gente colocou aqui, de forma bastante resumida, né, 3 etapas, 3 níveis de maturidade. O primeiro seria quebrando a inércia. Então, aqui eu tenho todas aquelas barreiras, Luciana, que se apresentou, e estou começando ali os primeiros contatos, estou participando do webinar para entender um pouco mais, estou começando a sensibilizar pessoas dentro da empresa, convidando para estar aqui junto comigo, ou contando um pouco mais sobre o que eu tenho visto de referência no mercado. Estou começando as primeiras iniciativas, rodando um projeto piloto com uma startup. Então, o que você precisa nesse momento é formação, formar embaixadores da inovação, formar times, buscar ferramentas do mercado que vão te ajudar nesse processo, né? Tanto de evidenciar resultados, de estruturar a estratégia, e eu vou falar um pouquinho dessas ferramentas aqui, e também vai ser muito importante observar o mercado, observar tendências, observar movimentos de concorrência, observar o movimento de startups dentro do segmento que você atua, porque isso vai te trazer mais informações e vai ajudar nessa etapa inicial. Já uma segunda etapa de tracionar a inovação é quando eu já tenho ali um número um pouco maior de iniciativas, eu já tenho as ferramentas, eu já tenho os canais de inovação em que eu consigo trabalhar. Isso, para mim, já está um pouco mais claro. E o que você vai precisar nesse contexto, então, é ampliar a sua área de contato, seja ela interna ou externa. Então, expandir o contato de outras áreas internamente com essas iniciativas e também se aproximar, fazer um networking ali no ecossistema, se aproximar de outras empresas, de outras startups,
para que você consiga ampliar essa sua área de contato, para você aumentar ali o seu pipe do seu funil de iniciativas, e também vai ser muito importante, agora que você está aumentando o número de iniciativas, vai ser muito importante essa parte de gestão, de governança. Estruturar muito bem essa parte, porque a gente sabe que o processo ele pode ser um pouco caótico, várias áreas de maneira descentralizadas dentro da corporação, tentando trabalhar ali com startup, em projetos de inovação, então vai ser importante ter uma gestão um pouco mais centralizada, pelo menos nesse momento aqui, sobre esses projetos de inovação. E o último, ali dentro desse resuminho que a gente fez em nível de maturidade, existem outros, né? Mas aqui, para exemplificar no nosso papo, a recorrência e a consistência. Então, eu já tenho aqui vários projetos, iniciativas, meu portfólio está super diversificado, eu trabalho com H1, H2, H3, os processos eles estão maduros, eu tenho uma gestão já mais consolidada, a inovação, já consigo trabalhar e ter entrada em várias áreas dentro da empresa. Eu chego ali, por exemplo, no jurídico, em compras, eles não me olham torto, eles já entendem do que eu estou falando. Então, o que você vai começar a fazer aqui é muito provavelmente articulação, né, integração de todas essas pontas e também, muito provavelmente, começar a pensar nos próximos passos. Será que faz sentido investimento, M&A? Minha empresa está pronta para fazer um movimento como esse, de aquisição de uma startup, por exemplo? E ali, na base de tudo, posicionamento de mercado. Vai ser muito importante, né? Conforme você vai avançando aqui no nível de maturidade e deixando o mercado saber tanto o mercado consumidor quanto o ecossistema de inovação, porque essa vai ser a forma como você vai conseguir também atrair bons parceiros para as suas iniciativas de inovação. Queria aproveitar aqui e já fazer mais uma enquete. Dado que a gente conversou aqui um pouquinho sobre esses 3 níveis de maturidade, como que você avalia hoje que está a sua corporação? Está mais no nível inicial, quebrando a inércia, ou já está tracionando a inovação, ou não? Você já tem aqui ações recorrentes, consistentes, e já estão, inclusive, pensando ali em próximos passos? Pessoal, está votando? Quero só lembrar aqui no chat, quem chegou depois, está o meu LinkedIn, fica à vontade para me seguir, mandar dúvidas, perguntas, se conectar aqui. E fica à vontade também de mandar suas perguntas ali no chat, que no final a gente vai responder, tá bom? Se quiser compartilhar alguma experiência, falar sobre alguma dor, fica à vontade de mandar aqui, que no final a gente vai conversar sobre esses pontos. Temos já 15 de 20 respondentes, já nós vamos fechar. Mais alguém? Se alguém quiser ainda responder, dá tempo. Boa, belezinha. Fechamos, então. Temos aqui um vencedor, então a maioria aqui, 9 dos 17 respondentes, falaram que estão no momento de tracionar a inovação. Já tem aqui, estão aumentando o número de iniciativas, já estão começando a pensar ali em governança, na organização. Muito bom, pessoal. Dando sequência, então, prometi ali no início do nosso papo que eu ia apresentar algumas ferramentas, são ferramentas que a gente utiliza hoje com os nossos clientes, no desenvolvimento aqui do plano estratégico para inovação e também ajudando aqui a mapear resultados. Então, são ferramentas bastante importantes e úteis. Eu vou dar aqui algumas dicas de como vocês já podem começar a aplicar. São 2 ferramentas, uma que vai ter o objetivo de construir, né, esses pilares estratégicos, garantindo que a inovação ela está sendo considerada, e uma outra ferramenta sobre resultados. O Canvas de resultados é um frame feito aqui pela Liga e que tem ajudado bastante os nossos clientes no mapeamento dos resultados das suas ações de inovação. Então, falando sobre o primeiro, aqui, é um modelo bem simples, ele pega os 3 eixos ali da inovação, desde eficiência até transformação. Então, o que a gente vai fazer aqui é garantir que quando você estiver montando seu planejamento estratégico, vai ser importante no seu processo ali de ideação, de brainstorm, de pesquisa para esse planejamento,
Quando vocês forem definir direcionadores estratégicos, é importante que a gente esteja cobrindo esses 3 eixos. Lembrando que o eixo de transformação é um eixo de maior risco, mais difícil, cuja incerteza é maior. Por quê? Porque aqui a gente está falando de disruptar o modelo de negócio atual. Não é um produto incremental, não é uma melhoria de eficiência, mas sim é disruptar o seu modelo de negócio. Então, é importante trazer aqui, nesse contexto, direcionadores que representem esse eixo e que pensem na perenidade da empresa no longo prazo. Já no eixo de sustentação, vão ser os direcionadores estratégicos que têm o objetivo aqui de, por exemplo, melhorar ou aumentar o meu portfólio de produtos. Ele tem um menor risco, tem uma maior previsibilidade, não é completamente previsível, mas você consegue ter alguma previsibilidade. Ele não vai te proteger das disrupturas, justamente porque o objetivo é olhar para o modelo de negócio as is. Ele continua o mesmo modelo de negócio, mas eu estou ali incrementando, garantindo a sustentação do meu modelo de negócio com novos produtos, com novos serviços, por exemplo. E eficiência é o que, de todos, oferece menos risco com maior retorno. Aqui você tem uma alta previsibilidade, ele não protege da disruptura, mas ele tem, sim, foco em melhorar a operação, ele tem o foco em melhorar a eficiência. Eu não mudo meu modelo de negócio, nem os meus produtos, mas eu melhoro a eficiência, por exemplo, da minha operação. É importante que, quando vocês estiverem pensando nos objetivos estratégicos para cada um desses pilares, desses eixos, eles não sejam nem tão amplos que fiquem muito abstratos. Então, trazendo aqui o exemplo da Amazon, né? E aqui não é um exemplo real, é um exemplo que a gente traz aqui para ilustração. Quer dizer, a visão da Amazon é essa mesmo, ela é real. Então, é importante você ter a visão, porque os objetivos estratégicos vai ser o que vai te aproximar da sua visão. Então, a visão sempre ali como plano de fundo. Mas aqui é um exemplo de direcionadores estratégicos que estão muito amplos. Então, no eixo de transformação, eu quero disruptar o mercado. Disruptar o mercado pode ser qualquer coisa. Lançar novos produtos também está muito amplo. Ter operações mais eficientes. Então, não façam dessa forma. Também não dá para ser tão específico. Na transformação, quero criar Alexa. É muito específico, né? Criar um marketplace, desenvolver um app. É muito específico, acaba minando ali a tua possibilidade de pensar em outras ações. Então, aqui o ideal seria que a gente conseguisse ali pensar no meio termo, em que, por exemplo, tração, expandir para mercados ascendentes, como, por exemplo, fintechs, ou pensar em tecnologia de ponta. Em sustentação, diversificar o portfólio e melhorar as funcionalidades existentes, pensando em completude de oferta e parceiros para a minha plataforma. E eficiência, melhorar a minha logística de entrega, mais rápida, mais barata, com menos erros. Seguindo aqui para a nossa próxima ferramenta, essa ferramenta ela tem o objetivo de fazer um mapeamento bastante visual dos resultados esperados dentro do processo de inovação. Então, esse é o Canvas de Resultado e Inovação, é um framework criado pela Liga Ventures, em que a gente tem ali o eixo de impacto, né, no negócio e eixo de impacto nas pessoas. Então, embaixo é o impacto da inovação nas pessoas e em cima é o impacto da inovação no negócio. Sendo que, do lado esquerdo, estão os impactos internos e do lado direito, os externos. Então, esse Canvas ele sempre vai ter esses 4 quadrantes. Produto / operações, visão estratégica, marca e cultura. Não importa o que vocês fizerem em inovação, vocês precisam garantir de que esses pilares, né, sempre, todos os casos que a gente colocou, de todos os clientes e todos os cases que a gente aplicou, sempre são cobertos aqui os resultados por esses 4 quadrantes. Então, é importante na inovação a gente estar garantindo que os 4 quadrantes eles estão completos. Tá? Então, lembra que vocês definiram... Bom, antes disso, deixa eu passar aqui com vocês um exemplo real da Mercedes. Então, a Mercedes ela tem o programa Movemos o Mundo com Você, aqui em parceria com a Liga Ventures, e nesse programa especificamente, ela tinha ali o objetivo muito focado em produto e operação, então, muito olhando ali para o H1 de eficiência, mas também tinha o objetivo de mapear novas tecnologias, melhorar o posicionamento da marca e inovação e desenvolver uma cultura ágil e empreendedora.
do seu time de colaboradores. Então, a nossa recomendação aqui é que vocês façam o exercício do Canvas de resultado para cada um dos objetivos estratégicos. Então, lembra que na primeira ferramenta vocês vão desenvolver objetivos estratégicos para cada um dos eixos. A partir do momento que vocês têm esses objetivos claros e consensuados ali entre as lideranças da sua organização, o próximo passo é pegar cada um desses objetivos e colocar aqui no Canvas de resultados, destacando quais são os quadrantes que vocês vão, para cada objetivo, quais são os quadrantes que eles mexem o ponteiro e como. E também vai ser muito importante depois atribuir indicadores e metas. Então, aqui, o objetivo é melhorar a logística de entrega. A gente viu naquele exemplo ali da Amazon. Então, uma primeira possibilidade seria aqui uma redução de custo no tempo da entrega. Isso vai estar no quadrante de produtos e operações. Uma outra possibilidade é a visão estratégica. Então, aqui, mapeamento de novas tecnologias. Eu consegui implementar 3 soluções para gestão de frotas. E assim sucessivamente. Vocês vão fazer esse exercício para cada um dos objetivos que foram definidos, porque aqui, no final, vocês vão ter um mapa do plano de inovação de vocês. Tanto do ponto de vista de estratégia, quais são os objetivos estratégicos, e do ponto de vista de resultados. Quais são os próximos passos disso? A partir daqui, vocês conseguem desdobrar num plano de ação. Então, eu tenho meu plano estratégico, eu tenho meu plano tático, e eu tenho meu plano operacional, com resultados muito claros que eu consigo compartilhar com o board da empresa, falando e justificando claramente o que eu pretendo atingir com aquelas iniciativas de inovação. Então, a gente sai da espuma e mostra resultados, o que a gente quer de resultado prático com aquelas iniciativas. Pessoal, fica à vontade aqui, de novo, para mandar dúvidas. Eu sei que é bastante informação, principalmente nessa parte de ferramentas. Aqui a gente tem pouco tempo, então até para conseguir me aprofundar com vocês nos exemplos, acaba sendo um pouquinho corrido, mas quero de novo estar aqui no chat. Pedro, se quiser compartilhar de novo, fica à vontade. Meu contato, no final eu vou deixar meu WhatsApp, vou deixar meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem entender um pouco melhor como que eu aplico na prática, vai ser muito bom poder conversar com vocês, tá bom? Lembrando que essa foi uma versão super, ultra, mega resumida da nossa formação de líderes em inovação. Queria agora abrir um espaço aqui bem rapidinho para contar para vocês o que é essa formação e como que ela funciona na íntegra com os nossos parceiros. Agora vai. Então, quando a gente fala de engajamento de lideranças, a gente trabalha, né, num primeiro momento. A gente começa com uma palestra inspiracional, falando da importância da inovação. Então, lembra aquela parte de sensibilização de lideranças, trazer aliados. A gente começa sensibilizando muito as pessoas, trazendo casos reais, evidências de clientes da Liga. A gente já tem mais de 280 corporações que trabalharam em inovação, trabalharam em trabalho em inovação com a gente. Então, a gente tem muitos cases para compartilhar. E a gente começa com essa sensibilização e, ao longo do dia, né, é um dia imersivo, a gente constrói junto com vocês, tem uma facilitação do time da Liga na construção dos direcionadores estratégicos, na aplicação do Canvas de resultados para esses direcionadores, e a gente vai até o kickoff do plano de ação, plano tático e operacional. Então, quais são os outputs? A liderança, ela sai entendendo e engajada com a inovação, próxima para dar o próximo passo nessa jornada. Vocês vão sair com um mapa estratégico da inovação, então aqueles eixos que eu comentei sobre os direcionadores estratégicos, a gente completa eles juntos, vai ter discussão, vai ter interação, e toda a liderança ela vai sair muito engajada e comprada, porque foi construído de forma coletiva e colaborativa, e o Canvas de resultados por objetivo estratégico, com o início ali de um plano de ação. É um dia imersivo. A gente aqui tem a possibilidade de customizar para a necessidade de cada corporação, para o contexto de cada corporação, mas a gente tem ali como principais objetivos essa construção do mapa estratégico, além da sensibilização, do Canvas de resultados, da definição dos KPIs e metas e do desenho, início do desenho do plano de ação. Pessoal, corri aqui um pouquinho para dar tempo da gente ter uma troca aqui. Então, eu vi... Estou resgatando aqui o chat. Jorge, sim, o material ele vai ser disponibilizado, ele fica gravado, a gente vai compartilhar com vocês.
De novo, quero convidar a vocês, né? Se tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre a aplicabilidade das ferramentas, como funciona a formação de líderes na prática, também vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Fiquem à vontade para me procurar ali no LinkedIn. Vou deixar aqui no final os meus contatos. Mas antes da gente se despedir, queria pedir aqui para vocês a gentileza de que vocês pudessem preencher a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. O webinar de hoje ele faz parte de uma série de eventos que a gente tem produzido aqui na Liga, então é muito importante saber o quanto que esse material ele foi útil, é um material aberto, gratuito, vai estar disponível para todo mundo que quiser acessar depois. Então, é importante ter o feedback de vocês, saber se fez sentido, se vocês conseguiram extrair valor e como, o que pode ser melhorado, para que a gente possa aprender aqui e melhorar nas próximas interfaces, nas próximas interações aqui com todos vocês. Então, de novo, quero reforçar, é rapidinho, 2 minutinhos vocês vão conseguir preencher, tem poucas perguntas, fiquem à vontade aqui de apontar a câmera também. O Pedro mandou aqui no chat o link para a nossa avaliação. Vou pedir gentilmente para vocês não irem embora antes de fazer essa avaliação, vai ser muito importante. E como eu prometi, aqui no final, vou deixar os meus contatos, tá aqui. Show. Agora sim. De novo, meu nome é Luciana Leão, sou sócia aqui na Liga Ventures e hoje pessoa responsável pela frente de educação corporativa. Meu e-mail é luciana@liga.ventures e aqui está o meu número. Fiquem à vontade para mandar o WhatsApp, esse número tem WhatsApp. E vai ser muito bom, de novo, a gente se conectar. Quem quiser aí aproveitar os últimos minutinhos para tirar dúvida, fazer qualquer comentário, fica à vontade. Estou por aqui ainda. No mais, quero muito agradecer a quem acompanhou até aqui, agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e, de novo, vai ser muito bom se a gente conseguisse falar aí no futuro próximo. Obrigada, pessoal.